Vou mostrar para vocês como às vezes a gente tem uma ideia e não funciona. Eu cortei uma tira, fiz bainha, aí ela ficou pequena, eu emendei para poder botar uma vira para dentro. Que como esse organizador ele é forrado de plástico, porque ele fica com aqueles produtos que às vezes podem manchar, eu não queria que ele fosse todo forrado. Mas essa ideia simplesmente não funciona. Você tem que cortar exatamente no ângulo do próprio organizador. Vocês vão entender porque eu vou explicar isso mais à frente. Essa imagem é para falar para vocês que eu coloquei uma tira, coloquei elástico e não funcionou. Então eu tive que tirar, desmanchar e fazer de novo e aí sim funcionou. Como eu tinha desmanchado a tira, na verdade eu recortei, ele acabou ficando mais curto, né? Mas a ideia era forrar ele e ter uma vira para dentro, para ele ter o acabamento que você olhasse de fora e pensasse que ele é todo forrado, mas ele ficasse com plástico preservado. Esse eu fiz assim, o outro já forrei todo, foi um pouquinho mais complicado, mas não é complicado, né? Você tem que fazer isso com um pote maleável. Você vai entender também. Bom, aí vocês viram que eu cortei da mesma forma que eu faço o molde, que vocês já vão ver como eu faço. Eu já mostrei também em vários vídeos. Mas se vocês quiserem, um outro dia eu mostro uma caixa de papelão, que eu estou sempre forrando caixa de papelão aqui para meus armários. E aí você coloca, né, pelo avesso, obviamente, para alfinetar depois, né? E fazer a costura para que ele possa virar para dentro. Você olhando, eu acho que é mais fácil para entender do que eu explicando. Quem já apertou roupa sabe que você tem que apertar pelo avesso, né? Então eu vesti ela pelo avesso e marquei tudo que eu achei que não estava tava com folga. E antes de botar a vira, eu fui acertando essas folgas. E aí eu já fui alfinetando, tá vendo? Ele tá do avesso e alfinetando a vira. Eu vou aproximar a imagem para vocês entenderem melhor, que é a vira que vai ficar para dentro depois que eu colocar a capinha do lado certo.
Eu já ensinei a forrar caixa em mais de um vídeo, mas não custa nada mais uma vez falar. É só você desenhar a caixa no tecido. Se você quiser, faz um molde antes no papel, mas você pode fazer direto. E aí deixar nas laterais, todas as laterais, mais 2 centímetros ou 1,5 cm para a costura para cima. Nas aberturas, como você está riscando a caixa pelo lado de fora, não há necessidade de botar diferença muito grande, no máximo 0,5 cm, porque senão ela vai ficar com aqueles ajustes que às vezes você me vê fazendo aí, porque acaba ficando uma capa maior do que a caixa e você tem que ficar ajustando, ajustando. Então o molde aí é tudo. A forma como você vai riscar, o cuidado que você vai riscar, é tudo para forrar uma caixa, assim, no caso de costura ou com cola, do jeito que você for fazer. Aí agora a gente vai colar avesso com avesso, casando os cantos e deixando uma lateral inteira sem costurar, prendendo as alças e deixando uma lateral inteira sem costurar. Depois a gente vai fazer uma costura à mão, que é para poder enfiar aí dentro o nosso organizador.
Oi, gente, passando só para aqueles momento gratidão. A cestinha ficou muito fofa. Amanhã eu finalizo esse vídeo porque eu fiz o almoço, eu mostrei o almoço. Então amanhã a gente tem a continuação, o próximo vídeo é a continuação desse vídeo de hoje. E eu quero mandar beijo, abraço, aconchego, a balancinha. Isso aqui eu não consegui clarear mais, mas eu vou tentar com água oxigenada 40, que foi uma dica da minha amiga Branca que leu aí na internet. Então vamos testar ainda. Vou comprar para clarear mais isso aqui, mas eu achei que ela ficou maravilhosa, né? Ficou muito linda, mamãe! Viu? É assim, eu tô fazendo aos pouquinhos, um pouquinho de uma vez, um dia da semana eu tiro para fazer alguma coisa de dentro de casa que eu projetos antigos que estão saindo aos pouquinhos. Então agora vamos para o nosso momento gratidão. Para Fabiana Vitório, um beijo, cheiro, aconchego. Para Ivonildo, um abraço, Ivonildo. Para Andréia Fernandes, para Rosiane Albuquerque, para Elizabeth Andrade, Cláudia Saraiva, Natália Garcia, Maroca Boaventura, Márcia Bernardo. Beijo, cheiro, aconchego para cada um de vocês. Até o próximo vídeo, continuação, mostrando aqui como é que eu fiz o stencil, como é que eu fiz a finalização. Se você tiver dúvida, aproveita para perguntar aí no comentário que eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Enguicei minha lâmpada de novo. Vocês acreditam que eu tropecei no fio? Enguicei o fio da minha lâmpada. Vocês acreditam nisso? Vou tentar consertar para amanhã, tá bom? Tchau!